dela. Depois ao vivo. Tá, beleza. Deixa você. Joia? Jesus, o silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, alivia um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao seu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez uma guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao seu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez uma guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite, gente. Boa noite. Maravilha, nós vamos falar então aqui hoje do propósito da Casa Espírita. A palestra, primeiro, não é direcionada e em nenhum momento sendo uma julgação de quem talvez pense diferente. Todo o material que eu usei nessa palestra vem de Kardec, de Leon Denis, de Bezerra de Menezes e de Chico Xavier. Então eu escolhi essas fontes para que em nenhum momento seja a minha opinião, nada que nós vamos falar aqui. E é interessante a gente voltar às vezes nas bases para entender qual é o propósito, porque senão a gente se perde às vezes. A gente às vezes esquece das raízes. Qual é o propósito de uma casa espírita? Então essas são as fontes que eu usei. É óbvio que em qualquer lugar você vai encontrar fontes que vão, como se diz assim, rebater, né? E eu peço que cada um escolha o que para ela seria uma fonte confiável. Então eu resolvi escolher essas 4 pessoas, Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, para praticamente 90% do que a gente vai ver aqui. Então é claro que algumas pessoas vão pensar diferente, mas eu penso que o propósito da Casa Espírita tem que se basear, primeiramente, obviamente, em Kardec. Não sou eu que penso. Isso seria a doutrina espírita. São os 5 livros de Kardec. Agora, o movimento espírita já é algo composto de espíritas, que vão ser variáveis em vários lugares. Certo? Em vários lugares. Então, o movimento, é algo que está contínuo. O espiritismo é progressivo, então nós vamos colocar coisas novas, vamos aprender coisas novas, está sempre aparecendo coisas novas, mas são pessoas que estão fazendo parte do movimento. Então não aquela coisa, não tem a mesma rigidez do que a doutrina espírita, porque a doutrina espírita são os livros, é a doutrina dos espíritos codificada por Kardec. O movimento espírita são o que nós fazemos com aquilo, né? Então, vamos lá. Primeiro, muito importante a gente chegar
entender qual é o objetivo essencial do Espiritismo. E o objetivo é o quê? Melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Já dizia Emmanuel que nós estamos seguindo, nós vamos progredir com as duas asas, né, que seria a asa do intelecto e a asa da moralidade. Não adianta eu me devotar completamente aos estudos se eu não me dou na parte da caridade, na parte da moral. E eu também não posso ser uma pessoa que queira salvar o mundo, mas não saiba como salvar o mundo. Então eu preciso dos dois. Eu preciso progredir intelectualmente, com os estudos, com tudo, e também moralmente, com a essência do que Jesus veio nos trazer. Então esse é o Centro Espírita. Aí eu pergunto para vocês. Vamos começar as perguntas, porque eu gosto de cutucar assim para a gente pensar. O fim justifica os meios? Não. Teve uma pessoa que falou com convicção ali. Não. Não responda em voz alta, mas pense na sua cabeça. Se o fim de qualquer propósito, o que importa é o fim, e não os meios que usamos para obter aquele fim. Será que tem alguém aqui que iria falar sim? No tanto que eu consiga isso, não importa quais os meios que eu usei para conseguir aquilo. Eu acho que se nós vamos nos denominar espíritas, nós não podemos admitir uma coisa dessa, certo? Eu posso querer a paz do mundo, mas se para isso eu preciso matar, guerrear, fazer isso, a gente tem que pensar nisso. Se eu quero o propósito, se eu quero melhorar moralmente, intelectualmente, mas para isso eu vou jogar lama, eu vou julgar, eu vou condenar, a gente tem que repensar nisso tudo. Então essa ideia veio, né, de discursos, mas Maquiavel era muito fã de que, sim, os meios justificam os fins. Mas hoje nós vamos pensar, já devemos pensar diferente. Nunca os meios vão justificar os fins. Não, desculpa, o fim nunca vai justificar os meios. Ah, mas vamos supor que numa casa espírita o propósito é fazer a caridade. Correto? Beleza. Mas para mim fazer a caridade, eu vou precisar de falar uma mentira. E aí, pessoal? Mas o fim é uma caridade. Ah, eu vou alimentar várias crianças na rua. Mas eu vou precisar de fazer algo ilegal para isso. Não, né? Então, continuamos que o fim nunca justifica os meios. Muito bom. Essa é a primeira questão, porque na nossa vida a gente tem que usar isso. Será que para mim chegar lá, seja onde que a gente pensa em chegar lá, quais os meios que eu estou usando? E numa casa espírita não deve ser diferente. O propósito, se é um propósito justo, os meios têm que ser justos. Não adianta eu querer crescer como uma casa espírita se eu vou usar os meios injustos, de às vezes extraviar amigos, de às vezes enganar pessoas, de às vezes prometer coisas. Então, nunca os meios vão ser honestos se eu quero um fim honesto. Essa palestra a gente vai ter que ler algumas coisas porque são das fontes, tá? Então, algumas coisas eu peço, eu quase nunca gosto de colocar coisas escritas porque eu não gosto muito de ler quando é uma palestra. Então, eu tento não fazer o mesmo. Porém, esta é indispensável que a gente coloque leitura. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu que grifei, todos os grifos aí, o amarelo são meus. De todos os que hajam ditos a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Portanto, o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, que daí não viesse dano para a obra. É bem interessante a gente pensar nisso. No Evangelho já está falando, olha, juntos vamos nos unir. Deixe as suas bobagens de lado, certo? Se a gente quer fazer uma coisa bacana na nossa vida, principalmente no Centro Espírita, silencie os vossos ciúmes. Ai, porque eu fiquei sabendo que fulano é amigo de ciclano, ou porque aquela casa vai fazer isso. Jogue fora as vossas discórdias. O propósito deve ser o mesmo para todos, né? Então, isso na nossa vida também. Muito raro a gente vai conseguir algo na nossa vida comprando pessoas, ficando com ciúmes de pessoas,
causando discórdias para que a gente obtenha alguma vantagem. Isso parece óbvio, mas a gente tem que chegar para trás e falar, será que eu estou, de alguma forma, fazendo parte disso? Então, para a nossa casa espírita, para qualquer um que esteja assistindo, eu acho que é legal a gente todos nos unirmos, né? E realmente chegar a esse propósito. Não viver de aparências. Porque muitas vezes nós vamos usar de uma aparência para influenciar as massas. Que seja verdadeiro. O que a sua casa puder proporcionar, que seja verdadeiro. Que não seja um motivo aparente para que você, como se diz, ganhe fiéis. Não é assim? Vou fazer de conta que estou praticando a caridade. Ou eu vou nomear uma caridade, mas o fim daquela caridade é para qualquer coisa, mas não é real a caridade. Aquele é só o meio que eu estou usando para conseguir os fins que eu, como pessoa, quero. Voltou àquela primeira pergunta. É uma caridade ou é um meio de você obter o fim que você quer? Então, vamos viver de coisas reais. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais, né, pelos que reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como é que a gente sabe aqueles que estão dando certo? Resposta. Isso está, de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Desinteresse pessoal. Eu grifei o desinteresse pessoal porque a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa caridade não seja com interesse pessoal. Tem que ter esse desinteresse. É completamente o ponto da caridade. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. A gente sabe quando uma coisa está certa porque ela dá certo. É ou não é? Tudo que é muito forçado é porque não é para ser. Não está fazendo de alguma forma que deveria estar. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espiritismo. Cai por si. Então, quando algo não é real, quando algo é forçado, quando algo é movido pela vaidade, pela ambição, ele se autodestrói. Então, o centro espírita, o propósito é aquela caridade real, é a verdadeira, aqueles que ensinam, praticam, com desinteresse, né? Na verdade, com desinteresse pessoal, para a gente pensar e falar assim, eu estou fazendo isso por fazer isso. Quem veio aqui hoje, um domingo maravilhoso, um tempo bacana, temos que estar aqui? Não. Queremos estar aqui? Sim. Porque eu quero fazer algo. Ah, mas vocês querem chegar aqui no palco para todo mundo ver o que vocês estão fazendo? Não. Desinteresse. Certo? Então, mas aquele centro não está dando certo, aquele centro não deu certo, É óbvio que a gente não está falando em geral, mas temos que voltar atrás e falar, será que estamos usando o espiritismo para criar algo pessoal? Então a gente tem que, de novo, pensar nisso também. Manipulação das massas. Nós devemos tomar muito cuidado com o propósito da casa espírita. Não é obrigação, não é manipulação, não é ficar com que as pessoas... Lembra daquela, tipo, um robozinho que vai seguindo, não é assim? Aquela manipulação das massas. Você fala e as pessoas não têm tempo de questionar. Aí eu vou usar de táticas para ganhar, como se diz, adeptos. Não é isso que o Espiritismo veio fazer. Em nenhum momento Kardec obrigou ou tentou ganhar adepto pelo livre pensamento. Justamente isso, para que as pessoas venham e não para que você necessite usar manipulação para elas estarem ali. Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco. Se a gente vê alguém na cafeteria de um centro espírita, e se você vê uma panelinha só de pessoas denominadas, aquelas são bambambam, são a diretoria, são tatatá, a gente já vai começando a se perder. Porque sempre deve ser um mais conhecedor, talvez, da doutrina, ou que está num equilíbrio melhor emocional, justamente sentado com um que esteja, talvez, ali o primeiro dia, para aquela necessidade que ele tem. Então, o mais forte deve ser o escudo para o mais fraco. O mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. Isso a gente deve ter muito cuidado, porque muitas vezes os mais esclarecidos só querem falar sobre
o quão eles têm esclarecimento. E não para ensinar, escutar, responder e elaborar questões, ainda questões para aquele que é menos esclarecido. Eis uma grande diferença de você saber que você sabe, né, mais do que o outro, e você querer mostrar que você sabe mais do que o outro. Então, isso é fundamental para o objetivo de uma casa espírita. Os mais esclarecidos devem ser a luz, não ofuscar. Bem diferente aqui. Que o sofredor, o mais protegido e o mais auxiliado. Então, eu fui numa outra casa espírita no domingo passado e dei essa palestra. E perguntei se um homeless, se uma pessoa da rua, entra aqui e senta na cadeira, como nós deveríamos tratar? Né? Depois, lá no final, a gente vai ver. Mas ele nunca ouviu falar de citrino, viu a porta aberta, entrou, sentou. Ah, mas ele não cheira assim tão legal. Ou ele não sabe muito bem nada. Como que a gente deve, né? Então, lá no finalzinho, a gente vai posar umas questões assim. Sigamos para frente, buscando a inspiração do Senhor. Orar, antes e depois de todas as atividades. Porque a inspiração ali dentro da casa espírita vai ser muito clara do que falar, do que fazer, do que seguir, do que chamar. Se a gente for pela nossa inspiração, nós podemos estar sendo enganados. Mas no minuto que eu me conecto com o diretor da casa, Jesus, ou os mentores, obviamente, peço o que eu devo falar para essa pessoa. Por favor, essa pessoa está desesperada, ela está chorando. O que eu faço? Me ajude. É essa inspiração que nós devemos procurar. Bezerra de Menezes. A caridade é o fundamento de uma casa espírita. Paulo já dizia, fora da caridade, do amor, nada disso valerá o que você fizer. Então, se nós estivermos fazendo qualquer coisa numa casa espírita que não seja o propósito puro da caridade, de realmente querer avançar, e a caridade para nós também, caridade para o meu espírito também. Então, nós estamos sendo núcleos de estudos espíritas, mas não casas espíritas. Nós podemos estudar a doutrina sem praticar a caridade, certo? O que não seria o propósito de uma casa espírita. Temos que ter cuidado com isso. Não viver das aparências. Quem aqui já viu isso, gente? Numa igreja, num centro, num lugar. Paz, irmão. Paz, querido. Não é? As palavras doces. Todo mundo deve ter um Natan. Quem viu a palestra que a gente fez aqui eu esqueci o título, mas era do Rei Davi, com Betiba. Então, Natan é aquele que chega para o Rei Davi. Imagina você chegar para o rei e falar assim, pois é você, está fazendo tudo errado. Quer dizer, todo mundo deve ter um amigo assim. Quem que tem um amigo assim, que te cutuca e fala assim, dá um jeito. Né? Porque geralmente a gente quer pessoas que nos paparicam, né? Nossa, mas você não é amiga, né? Amiga, você é linda. Nossa, mas você está fazendo tudo certo, viu? Não escute os outros. Mas é bom a gente ter um Natan na vida. De falar assim, filha, vem cá. Você viu o que você está fazendo ali? Não tá legal, não. É bom a gente ter essas pessoas. A doutrina espírita tem algum órgão regulamentar? Essa é a questão. Porque essa pergunta aqui, com espíritas de às vezes 20, 30 anos, é uma questão que a gente dá a resposta errada. Quem que acha que a doutrina espírita tem um órgão que regulamenta? E aqueles que é melhor falar nada não, porque eu tô de riso aqui, todo mundo com um risinho assim. Será que a doutrina espírita tem um órgão regulamentar? Não é a Federação Espírita. Pois é o que muitos parece, né? Muitas pessoas pensam que existem regulamentos e lugares que vão regulamentar a doutrina. O poder maior dentro de qualquer instituição espírita é e deverá ser sempre Deus. Então, a doutrina espírita não tem um órgão regulamentar. O que muitas pessoas pensam sim. Porque existe um movimento espírita, que são locais, lugares, agrupamentos de pessoas que decidem criar realmente apostilas, recomendações, mas são pessoas com os seus estudos e seus conhecimentos dando opiniões, certo? Agora, a doutrina não tem um regulamento. Então, é bom a gente saber. A doutrina em si, ela fala por si. São os livros de Kardec. Já é o regulamento. Já é. A doutrina é por si, o regulamento. Então, o espiritismo não tem dono.
não tem patrão ou chefe. Então, liberte-se. Isso é muito importante. Se a gente está falando de doutrina espírita e de qual o propósito, lembra disso. Não tem dono. Isso aí é muito legal a gente falar para a Câmara que está ali, para todo mundo se libertar, porque às vezes a gente sente a necessidade de obedecer, porque nós criamos que alguém é o regulamento, né? Então, podemos nos libertar. O espírito de competição, eis o que precisa terminar entre os companheiros da doutrina espírita. Isso é Chico Xavier. Ele fala assim, sinceramente, eu não saberia dizer se certos companheiros encarnados desejam o progresso dos médiuns iniciantes. Alguns têm sido implacavelmente perseguidos pelos que se rotulam adeptos da doutrina. Eu fico pensando no que deveria ter sido comigo, caso eu estivesse iniciando hoje na tarefa da mediunidade. Considero os médiuns da atualidade muito corajosos. Está escrito errado, desculpa, gente. Quando se predispõem a enfrentar a crítica dos espíritas. Olha para você ver. Daqueles que quase nunca têm uma palavra de simpatia e de ânimo para com os médiuns que vão para o sacrifício. Ou seja, Chico dizendo, uau, eu tenho muita compaixão com o que está acontecendo, às vezes, com a doutrina espírita, quando entra um novato. Porque ele serve como se fosse de um animal um sacrificial. Quer dizer, alguém que entra com a mediunidade, ao invés de receber palavras de ânimo, de empolgamento, não de empolgamento, de encorajamento, às vezes não sabe de nada. Fica aí, quieto, certo? Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, com as pessoas que estão entrando sem saber, são joias valiosas. A proposta da casa espírita é lapidar aquela joia, aquele diamante. Não é falar, ô carvão, vai logo, vai para lá. Não, é lapidar aquele diamante que está chegando. E para a gente lapidar, a gente mostra o tanto que ele pode brilhar. Palavras de estímulo, né? Isso, Chico Xavier. A competição tem que acabar, esse espírito de falar assim, eu quero competir com aquele centro, eu vou ser melhor. Não é assim, aqui está em inglês, né? Uma igreja, um centro fala assim, nós nos importamos muito com vocês. Aí abre um outro centro e fala assim, mas a nossa música é mais legal. Né? Porque começa a virar uma competição. Não, eu saí daqui porque o meu, você vai ver como é que o meu vai ser. O meu espírito vai ser assim, bombar. Mas a gente tem que fazer pelo propósito justo. Eu quero. E Kardec queria várias casas espíritas. Ele pensa, o pensamento de Kardec é que haja vários pontos de luz, né? Mas não para ofuscar os outros. O propósito é esse, vários pontos de luz com o propósito puro, com a caridade real. Solidariedade. Solidariedade. Aí Chico, obras póstumas. A necessidade de uma direção superior, guardiã vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é de tal modo evidente que se inquieta por não ver ainda o condutor despontar do Oriente. Mas aí fica estranho, né? Porque, falou assim, mas a doutrina espírita não tem nenhum órgão ali, organizador. Mas aí Kardec, em obras póstumas, está falando, mas uma direção tem que ter, é óbvio. Continua. Compreende-se que sem uma autoridade moral, olha a palavra agora, né? Capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar impulso, de estimular o zelo, de defender o fraco, sustentar as coragens vacilantes, de concorrer com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos internos, o espiritismo correria o risco de caminhar à deriva. Não somente essa direção é necessária, mas é preciso que ela esteja nas condições de força e de estabilidade suficientes para desafiar as tempestades. Fica bem entendido que aqui se trata de autoridade moral. Qual é a palavra? Moral. No que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina. E não de um poder disciplinar qualquer. Viu a diferença? Então, Obras Póstumas está falando, meu Deus, tem que chegar ao, né, isso que vai fazer com que a doutrina realmente espalhe, mas que será aquele órgão, aquela coisa, aquela autoridade moral. E aí quem vem? Quem ousa dizer? Quem vai aparecer? Esse homem aqui tem autoridade moral? Tem ou não tem?
A nossa doutrina, quando a gente vai falando doutrina espírita, qual é o primeiro nome que a gente pensa, né? Chico Xavier. Em algum momento ele forçou alguma coisa? Em algum momento ele tentou arrecadar cristão, como se diz, né? Em algum momento ele quis fazer, eu gosto de um amigo meu muito querido que faz assim, é muito bonito fazer a missa com a paróquia alheia. Eu adorei essa frase. Fazer missa com a paróquia alheia. Vou abrir um centro espírita, beleza. Eu vou tirar todo mundo daquele lá. Chico fez isso? Nunca. Nunca. Novamente, a semana passada, eu fui num novo centro que inaugurou, lá em Long Branch, e eu achei muito lindo, porque a presidente da Thelma e a Cleo, que é a vice, a gente estava conversando, e eu falei assim, sabe por que eu acho, elas me chamam de Dindinha, porque eu sou a madrinha do centro lá, né? Aí elas falaram assim, elas falaram, Débora, você tá dando uma força tão legal pra gente. Eu falei assim, sabe por quê? Um pouquinho que eu posso fazer? Aí elas falaram, eu falei, porque em nenhum momento vocês perderam a integridade. Em todos os momentos de aparente turbulência, vai acontecer ou não? Será que isso vai dar certo ou não? Será que vai vir alguém? Será que vai aparecer uma pessoa no dia da inauguração? Em nenhum momento, ninguém fez nenhuma imposição para que seus amigos que estavam em outras casas espíritas viessem. O convite foi aberto a qualquer pessoa, em redes sociais públicas, sem nenhum infringimento do livre-arbítrio, ou, como se diz, querer fazer a missa com a paróquia do outro. Então eu falei, eu estou dentro. Porque honestidade é realmente uma administração digna. Então, a gente vai olhar para Chico. Será que Chico hoje, vamos supor que o Pires briga comigo, sai daqui, fala assim, ó, Débora, eu vou falar com todo mundo, vou botar no jornal que você tá com o despacho lá atrás, e faz não sei o que ali, faz o que, o povo sair de lá. Fins justos, meios justos. Então, se a gente lembrar disso para toda a nossa vida, tudo que eu quiser na minha vida, se eu fizer com os meios justos, vai para frente. Então, eu volto em Chico aqui. O Espiritismo, ele impõe alguma coisa? Quem é que acha? Não. Quem está aqui às vezes fala assim, nossa, primeira vez eu entrei naquela casa, será que vai... Nossa, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, vou ter que... O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa. A necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Nem está falando que a gente não pode fazer o mal. Porque a doutrina sabe que nós vamos fazer. Que nós somos maldosos ainda, né? Uma grande porção de nós. Mas para tentar, não é assim? Combater, tentar as minhas más inclinações, é isso que é ser espírita. Não está dizendo, ninguém precisa ter medo de falar assim, eu nem falo que eu sou espírita, porque aí a gente fala, mas o que é ser espírita? Né? É isso aí, é fazer o bem que você consegue fazer e evitar o mal. Né? É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais. Né? Exato. Então, a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona a consciência de cada um. Então, o que você acha, o que você não acha, que deve ter, o que não deve ter, primeira coisa é fazer o bem e evitar o mal. O resto, cada um com a sua consciência. Ah, mas eu acho que deve ter isso, eu acho que não deve. Eu vou tentar fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito. Se a sua consciência está limpa, ok? Consciência de cada um, certo? Isso está no livro O que é o Espiritismo, bem pequenininho, também Kardec. Livres pensadores, isso está Kardec na Revista Espírita, 1867. Nova designação pelo qual se designam os que não se sujeitam à opinião de ninguém em matéria de religião e de espiritualidade. Que não se julguem ligados pelo culto, nem obrigados à observação de práticas religiosas quaisquer. Todo homem que não se guia pela fé cega é, por isso mesmo, livre pensador. A esse título, os espíritas são livres pensadores. Gente, vocês lembram uma vez, o pai estava aqui, chegou um pessoal, porque aqui do lado tem uma igreja batista, e lá embaixo tinha uma outra igreja, Assembleia, eu acho, e tinha uma outra igreja ainda lá embaixo. Aqui teve uma época que tinha 4 igrejas aqui no prédio. Uma em cima, que eles alugavam, uma embaixo e uma aqui do lado.
E entrou um casal, você lembra? Entrou um casal aqui, bem comportado, primeira vez, né? Aquela coisa de todo mundo, a Bel tava aqui, não tava? E você senta aí, então eu geralmente, nossa senhora. E chegou esse casal e tudo, aí ali, aí de repente eles ajoelharam, não foi, Nonu? Essa vez eles ajoelharam. Aí meu pai olhou e falou assim, deve ser muito devoto, né? Assim, não sei, deve ser uma coisa assim, tão mais avançada do que a gente, né? Aí ficou todo mundo meio assim. Aí, então é que a gente foi ver, tava com um livrinho preto. Eu falei assim, eles estão no lugar errado, né? Aí não sei quem que me cutucou, alguém me cutucou, aí depois eles sentaram. Aí começou a palestra. E a gente olhando, e quem que era a palestra? Eu sei que era alguém que falava assim, bem, assim, né? Aí, eu acho que era até o Manuel. Eu lembro que, assim, a pessoa fala com fé, assim, tudo. E aí eles olhando. E o casal, e aí não sei quem me cutucou, falou assim, Débora, o que foi? Porque eu não vi que eles tinham ajoelhado. Aí, pois é, o pessoal ali, eu acho que eles estão no lugar errado. Aí eu falei assim, e agora? Eu falei assim, deixa rolar, né, às vezes. Aí eu sei que na hora, e ficaram uns 15 minutos, na hora que eu acho que foi o Manuel mesmo, falou assim, gente, mas o perispírito, mas nunca vi gente sair correndo tão rápido. Aí eles chegaram ali e perguntaram, isso aqui não é, aí falou o nome da igreja, assim, não, aqui é um grupo espírita, mas eles correram nesse corredor, eu nunca vi ninguém correr. Por quê? Olha, você vê aqueles cultos, né, assim, o ajoelhar, o levantar, o usar isso, ou acender a vela, nós não temos, você sentou, escutou, não precisa, não que isso não possa, quer dizer, livre a consciência de cada um, lembra ali? Todo o restante, fora fazer o bem e evitar o mal, fica a sua consciência. Não tem órgão regulamentador, certo? Que vai te dizer, você, Estela, está proibida de usar um crucifixo. Está proibido, você não entra no centro espírita sem usar isso. E você não é espírita que você usa. Ninguém vai te falar isso. Ninguém. Ainda mais se você for... Será que Madre Teresa, né? A gente ia falar, não, desculpa, ó. Pra lá, tá? Vai lá pro culto lá embaixo, porque aqui é centro espírita. Gandhi, se ele viesse com a roupagem dele, será que seria também tão taxado aqui? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não precisamos, nós acreditamos pelos estudos, não é necessário. Não é necessário a vela, o texto, não é necessário os gestos, entendeu? Mas nem por isso a gente vai se denominar donos da razão. A maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, se eu divulgo o que eu aprendo, e se eu puder fazer isso, eu estou divulgando. E se precisar, eu uso palavras. Não é assim? Vai lá fora, estudo de hoje. Divulgue a doutrina espírita. Se necessário, use palavras. Vamos ficar com essa frase, gente. Porque quando alguém chega perto da gente e fala assim, né, aquele exemplo, nossa, você é uma pessoa assim, aparentemente tão equilibrada, onde é que você vai? Como é que você consegue? Ou então, no momento de pânico, ver você ali. Gente, está tudo certo, não vai ter problema algum. Sente aqui, e todo mundo... E você vai direto depois para aquela pessoa. Nossa, que calma sua. Como você consegue, no meio daquilo, você ficou calmo, deu atenção a todo mundo, todo mundo te chamaram de bruxa malvada e você... Tá certo, meu irmão, senta aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar. Como que você... Aí você fala, onde que você vai para aprender isso? No centro espírita. Tem divulgação mais bonita? Não tem. Né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus. Eu fico com Jesus em primeiro lugar. Tá? Kardec em segundo. Primeiro Deus, né? Óbvio. Mas por que então nós restringimos a audiência dos adeptos ou daqueles que poderiam vir a conhecer a doutrina espírita? Porque do minuto que eu tenho material e alguns não vão ter acesso àquele material, eu já não estou praticando isso, de pregar a todos, certo? Do minuto que eu falo, só pode sentar aqui na palestra quem está de branco. Quem está de roupa preta não pode. Eu não estou pregando a todos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver isso lá na frente. A doutrina espírita, né? A casa espírita, um dos propósitos da casa espírita é escola, correto? Temos que estudar? Sim.
Quem que gosta de estudar aqui? Ah, pessoal do Ceará, nossa, me enche de pride, me enche de orgulho. Tem que gostar, né? Não é possível. No começo a gente vai para outra aplicação mesmo, que o bicho tá pegando. Mas é bom. Hoje eu escutei riso do outro lado, no outro estudo, eu falei assim, meu povo tá muito alegre. Aí depois nós começamos a rir, que não sei do que foi, eu falei assim, nós também estamos tão bem. Isso é lindo, estudar, o Hércules lá falando miudinho, um tanto de gente lá na internet vendo o estudo. Estudar. Não adianta, gente, você não gosta de estudar, pratique. Vai virar hábito, e o hábito você começa a gostar. Aí você fala, uau, os últimos 5 anos da minha vida não estava estudando nada. Tudo era a mesma coisa. Agora eu estou aprendendo, parece que minha cabeça está abrindo. Né? E depois levar a palavra divina aos grandes que desprezarão, aos orgulhosos, né? Porque quando a pessoa é muito orgulhosa, ela nunca senta para ser aluno. É ou não é? Quem é que gosta de ser aluno e quem gosta de ser professor? O legal é os dois. Eu vou ensinar o que eu tenho, mas eu vou sentar naquele. E quem sabe quem é o professor? Porque todo mundo tem algo a ensinar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós queremos só ensinar e não queremos ouvir. Se o propósito da Casa Espírita é uma escola, quem ainda deve ter mais cursos, mais estudos? Aqueles que têm mais responsabilidade dentro daquela Casa Espírita, é ou não é? Então, quer dizer, a responsabilidade de quem está na direção da Casa Espírita é maior ou menor? Então, eu vou ter que estudar mais? Sim. Ah, não, mas eu já estou livre, eu já estudei, agora eu quero ser só diretora, vocês estudem, certo? Não. Mas se eu não ver a Débora assistindo palestra, sentada, no estudo, compartilhando, tem algo errado. É ou não é? Ah, mas fulano veio de longe para dar um curso e ela não foi. Por quê? Então, nós temos que olhar. As pessoas que estão dando estudos, fazendo parte do campo de trabalho, são os que mais, então, têm que estudar para continuar aquele trabalho. Porque muitos dos grandes param de estudar. E já se acha que já sabem. Os eruditos que exigirão provas, que tem gente que vai querer, né? Você pode falar do espiritismo e alguém fala, mas eu quero prova, eu quero ver o espírito para ver se acredita, se eu vou acreditar. Quem que já pediu prova, assim? Não sei, você tem que provar para mim que existe. Quem está na mediúnica não precisa mais nada, né? Mas não precisa. Na verdade, é tão fácil. Principalmente entre os mártires do trabalho. Desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera arar. São os trabalhadores. O propósito da Casa Espírita é essa. Os trabalhadores tenham decisão. Vamos decidir fazer algo e vamos ter coragem para agir. Quando a gente às vezes decide um evento e a gente depois fala, como é que a gente vai fazer? Caber tanta gente aqui. Coragem, se viram, planeje, conversem, faça uma reunião, mas faça acontecer. De boas intenções, não é assim? O umbral está cheio. Né? Todo mundo, todos nós vamos para o umbral também. Então, nós já estamos, então fica tranquilo. Né? Mas, coragem. Decidam e tenham coragem de fazer. E tem hora que a gente está morrendo de medo, mas vai com coragem. Bota o medo no bolso e vai de qualquer jeito. Na vida não é assim? Quem que tem medo durante o dia? Tem hora que tem medo de falar com alguém. Tem hora que a gente tem medo de entrar no carro. Tem hora que a gente já amanhece com medo. Mas olha, decida que você vai chegar lá. Às vezes a gente tem pavor de andar de carro, ou de trem, ou de avião. Mas aí você fala assim, o que está do outro lado? Ai, tá aquela pessoa que eu adoro. Tá aquele emprego que me paga muito bem. Tá aquele... Olha aquela meta do que você quer. Se enche de coragem para fazer. E coragem não é ausência do medo. Isso não é coragem. Coragem é você fazer independente do seu medo. Isso é coragem. É ter medo, mas fazer. Isso é coragem. Então, o propósito da Casa Espírita está aqui. Os trabalhadores, eu não sei se eu vou aguentar. Quem é que espera para que um dia o Espírito fale, você está pronta para ser um trabalhador da casa? Eles não vão falar assim. Se arme de coragem. E às vezes não precisa ser um trabalhador rotineiro.
mas ajudar de alguma forma. Enche de coragem e ajude naquele dia, que se puder. E de agradecer a Deus, gloriosa tarefa que Ele nos confiou. A tarefa pode ser mínima. Pode ser trazer 3 latinhas de milho para a sopa do dia. Pode ser, eu vou no estudo hoje cobrir fulano que está no trabalho. Pode ser isso tudo aí. Você foi confiado uma tarefa. Só de estar lá e abrir a porta é uma tarefa que você tem, né? Agradecer a Deus por essa tarefa que Ele te deu. A gente tem que agradecer por poder trabalhar, gente. Quem que já perdeu o trabalho na vida, num momento difícil, que a conta está chegando? É difícil, não é? Você consegue ir na festa ficar tranquilo? Você consegue realmente ter uma paz? Não tem. Você pode estar lá nos Himalaias, mas se você recebe um texto que você acabou de perder o emprego, você consegue ficar em paz lá nos Himalaias? Porque você tem alguém para sustentar, você tem uma boca para comer. A sua tarefa é cuidar daquela família, certo? Agradeça a Deus porque você tem aquela família para cuidar. Essa é a sua tarefa, é a sua missão primeiro. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviam. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. Deixe de falar, deixe que falem, mas fique sempre com a verdade. Vá nas obras básicas. Tudo isso aqui, material, Erasmus, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho tão linda essa foto. Essa foto, ela é assim, é o que é para ser. É ou não é? Quando a gente fala de Espiritismo, quando a gente fala de um estudo espírita, essa foto aqui, porque Chico fazia exatamente isso aqui. Onde é que estivesse, com quem estivesse, pegava um livro, falava, sem pompas. Tá vendo aí, gente, uma televisão linda dessa, aquecimento ligado, cadeira maravilhosa, um banquinho ali, chão de terra, no sol. Quando a gente foi fundar o Seara, eu só sabia a data e o horário. A gente não tinha lugar. Aí eu saí espalhando aqui pôster dos restaurantes, nos lugarzinhos que você podia colocar, né? Aí eu falava, vamos abrir, tá. Sendo eu também de outro centro, previamente, muitas pessoas são, eu escolhi ter muito cuidado para nem deixar as pessoas, assim, né, pensar que eu estaria convidando elas. Eu fiz bem claro para ser público. Aí eu saía para a rua e colocava ali no restaurante, tudo. Dia tal, dia 12 de dezembro, dia 9 de dezembro de 2012, vai abrir, 11h30 da manhã, domingo. Vamos começar com a oficina dos sentimentos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, tal. Para o local, ligue para tal lugar. Porque eu não tinha ideia onde é que ia ser, certo? Não tinha lugar, procurando, aluguel, aquela coisa toda. Mas eu sabia, vai começar. Minha mãe fala assim, minha filha, você é louca. Eu falo, o quê, mãe? Mas como é que você sai a nuca inteira aí, colocando sinal para todo mundo ir, e não tem nem lugar, gente, não tem lugar. Eu falei assim, mãe, tem um parque dos mosquitos que fica aqui perto? Tem? É só pegar um permite lá na cidade, a gente pode usar o parque. A gente senta lá no parque, debaixo da abacateira, a gente lá, e fica lá com os mosquitinhos, né? Ou então tem aqui o Dunkin' Donuts, a gente senta lá dentro, tem a livraria que a gente pode usar, que é livre para a gente usar o espaço, você paga a taxazinha e usa espaço a gente vai ter. O que a gente precisa é de coragem. E de fazer de uma maneira honesta. Aí eu tenho certeza que vai funcionar. Porque Chico fazia isso aí, gente. Hospital. Um dos propósitos da Casa Espírita é também ser um hospital. É ou não é? Aqui dentro entra mais gente doente ou sã? Entra mais gente com problema. Eu adoro, porque no grupo de sábado, na oficina dos sentimentos, a gente fala assim, gente, aqui só tem uns perturbados, excomungados, problemáticos, aqui assim, todo mundo errado. Eu falei assim, eu adoro, porque gente muito certinha é mais chata, né? Então eu falei assim, eu adoro gente complicada, porque eu me identifico, né? Então fica mais fácil. Eu falei assim, é mais fácil aqueles que a gente se identifica, mas é para ser um hospital. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não vou te tirar dor, mas eu trago alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Eu adoro
né, na nossa sala de tratamento, tem uma dessas fotos em cima de cada maca. E é isso aí. Nós estamos lá afogando e Jesus nos dando a mão. Pode deixar, meu filho, que eu te tiro daí. Centro espírita tem que ter esse lugar, esse hospital. Não pode ser só a escola, senão seria um núcleo de estudos espíritas. É ou não é? Então, se a gente vai falar de propósito, a gente tem que englobar o que é a doutrina espírita, que também é um hospital. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônicos e, de graça, recebestes, de graça dais. Então, se Jesus falou que era para a gente curar, para a gente ressuscitar, para a gente limpar, para a gente curar, expulsar, quem é então que tem autoridade de falar com a gente que a gente não pode fazer isso? Tem alguém aqui que ousa dizer assim, não pode ter tratamento espiritual numa casa espírita? Quem é que ousaria dizer exatamente contra o que Jesus mandou a gente fazer? É o propósito da casa espírita. Porque se o propósito da casa espírita for contra o propósito de Jesus, nós deixamos de ser a doutrina espírita. Certo? Curai os enfermos. Chegar alguém aqui, e será que a gente tem esse poder, gente, de curar? De expulsar, de fazer tudo isso aqui? Será que Jesus ia nos instruir algo que a gente não seria capaz de fazer? Vamos pela lógica. Se Jesus falou que você deve ir e curar, é porque com certeza ele sabia que você poderia curar. Se ele mandou expulsar, que é a linguagem da época, a gente vai saber que, vamos falar assim, doutrinar, ajudar, auxiliar, acolher, esclarecer tudo isso, né, aos mortos, aos demônios, que na época também é a linguagem, mas as pessoas perdidas, aqueles que estão necessitados de amor. Como que a gente vai fazer isso sem uma reunião mediúnica numa casa espírita? Porque existem, às vezes, casas espíritas que não gostam, não querem implementar, mas eis aí a cautela, o preparo, o estudo, a vontade, mais ainda, qual é, como se diz assim, qual é a intenção daquilo? Porque a gente deve esperar alguns anos de estudo, anos para poder saber conversar, né? Como se diz com o demônio. Vou colocar entre aspas. Porque a gente pode parecer muito inteligente, mas na hora que aparece uma pessoa que vai te challenge, te confrontar, você tem que saber o que fazer. Não é só falar, meu irmão, vai para Jesus. Não é assim. Então, eis aí a nossa parte que devemos tirar o orgulho de falar, eu quero fazer isso, do que a condição, o preparo, a sabedoria e a necessidade daquilo. Certo? Mas é parte da casa espírita, os passos, né? Tudo isso aí. É uma igreja também, é ou não é? A igreja na concepção de ligar ao divino. Não na concepção errônea de que é um templo, matéria de pedra, que a gente tem que ir lá. Porque a igreja somos nós. Se eu converso com um ali, é uma igreja. Em nome de Deus. Né? Nós estamos religando. O único momento que eu vejo, né, assim, teve outros que Jesus ficou assim, oh meu Deus, por quê? Pra que isso? Mas ele não foi muito fã quando ele chega lá, não é? E vê o pessoal fazendo aquelas vendas, né, os vendilhões do templo. Aqui no nosso mural de anúncio tem essa, né, ninguém aqui, não é para fazer propaganda das nossas coisas, do que é, do que não é, nada disso. E é bom a gente entender esse porquê. Qual é o propósito, então? Porque nós vamos se perder. Isso aqui acontece, gente, hoje, ou só 2000 anos atrás? Né? Mas a doutrina espírita, a gente tem que olhar, cuidar muito. Qual é o propósito, então, da casa espírita? Ideal Espírita, Chico Xavier e Valdo Vieira, esse texto é muito interessante, diz assim, nós temos uns 7 minutos, mas nós vamos conseguir. Entretanto, para as vossas aquisições sublimes, permite o Senhor que a doutrina espírita abra atualmente na Terra preciosos cursos de elevação, em que a cultura da alma nada pede à bolsa dos aprendizes. O que isso quer dizer? Cultura da alma, o conhecimento doutrinado de Jesus, nada pede à bolsa dos aprendizes. Custo. Cada templo do Espiritismo é uma escola aberta
as nossas mais altas aspirações. E cada reunião doutrinária são uma aula. Então, tudo que se fala da nossa doutrina está sendo uma aula, certo? Suscetível de habilitar-se às mais amplas conquistas para o caminho terrestre e para a vida maior. Pela administração desses valores eternos, não há preço amoedado. Cada aluno da organização redentora pode comparecer de mãos vazias, trazendo simplesmente o sinal do respeito e o vaso da atenção. Então, se aquele homeless entrasse aqui, sentasse aqui na cadeira, mas era um dia de sei lá, alguém famoso, alguma pessoa com sabedoria escandalosa, e a gente colocou ali $50 para vir aqui. Primeiro, esse homeless teria chance? Não, né, gente? Ele não ia ter $50 para entrar aqui. Mas vamos supor que ele furasse a fila, desse um jeitinho e sentasse aqui. Qual seria o único requerimento nosso? Respeito e atenção. Só isso. Ainda uma palavra, meus amigos, isso aqui é Kardec falando. Indo ver-vos, ele estava a caminho, né? Uma coisa desejo, é que não haja banquetes, isso por vários motivos. Não quero que minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do prazer de ver todos reunidos. Falou bonito, pessoal? Olha, esquece as pompas, porque se Kardec viesse aqui hoje, ele ia querer, será que ele ia querer ficar? Não, gente, eu só aceito ficar no hotel, na casa de ninguém, não me sinto bem não, tá? E hotel, para mim, eu prefiro ali naquela área ali do Midtown ali de Manhattan, porque é mais conveniente, sabe? Então, eu prefiro lá. E outra coisa. Não anda de metrô? Não compra qualquer Não coisa? anda de metrô, já, você pensou aí rapidinho. E alimentação, deixa eu te falar. É porque, né, eu estou nos Estados Unidos, então é uma coisa chique também, né? Será que Kardec iria fazer isso? Mas aí os dirigentes iriam falar, gente, para a gente acomodar as necessidades dele, e nós vamos ter que taxar, né, vocês para cobrir. Kardec está falando isso, gente? O oposto. Não faça nada. Eu quero ficar qualquer lugarzinho limpinho, uma caminha limpinha, tá beleza. Para que não falte o público. Porque o principal é as pessoas. Esse é o propósito da nossa doutrina. O principal são as pessoas. Não é o resto, não é o DVD, não é a música que vai ser vendido depois, o livro, o quadro, isso é secundário. O principal é a pessoa naquele dia estar sentada naquela cadeira ouvindo a nossa doutrina. E se a gente vai talhar essa chance de qualquer um, já não é o propósito. Denis, em manuscrito para Lemarie, disse assim: coloque-me à disposição dos grupos para tratar dos temas doutrinários em público e gratuitamente, com todos os gastos por minha própria conta. Dirigir-me-ei às localidades onde minha presença pode ser útil, sempre de uma maneira gratuita e desinteressada. Chique, não é, gente? É óbvio que quando a gente tem uma pessoa, às vezes, fez um estudo específico sobre a doutrina, alguma coisa que a pessoa quer trazer, haverá custos. Porém, esses custos não deveriam ser para os que irão ouvir. Então, vá até onde você consiga, certo? Então, se alguém fala, olha, eu vou trazer a Isa porque ela fez um curso muito bacana e ela vai trazer um conhecimento, e ela realmente não vai ter como sustentar, pagar a passagem lá. Então, nós vamos vender coxinha para poder trazer a Isa. Tá certo? Mas e se eu falo assim, mas não, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ter que dar $10. Mas aí o seu AS fala assim, mas eu estou desempregado, então não vou poder ir. Já é um meio justo de trazer a Isa? Então, mas o fim foi bom. Hoje, dessa vez, não dá para a gente passar por cima, então? Porque o fim é que 99 pessoas não ouviram a doutrina espírita pela Isa. Mas um não ouviu. Então, se custou os meios não foram justos. Certo? Então, o fim não justifica os meios. Correto? Eu jamais participaria de um evento onde as pessoas precisassem pagar para me ver. Daria o que tivesse no bolso para ir embora. Chico Xavier. Chegaram para o Chico e falaram assim, Chico, o abacateiro está muito acanhado, sem o mínimo conforto para os visitantes. Nós podemos melhorar essas condições.
Chico, muito sério, falou assim: quando eu desencarnar, vocês, os companheiros da doutrina espírita, podem fazer palácios por aqui. Mas enquanto eu estiver, o símbolo da doutrina é o serviço. Senta no chão. Eu fico imaginando se algum abacate já caiu, gente, mas eu não ia estar nem aí, não, para falar a verdade. Vocês iam ficar preocupadas com abacate? Não. Embaixo, Chico Xavier. Jesus Cristo ensinou nas praças públicas e deixou o sermão da montanha em pleno ar livre. Não foi gravado para vender depois, não. Desculpa, gente, eu sei que eu vou ganhar pedrada, não importa. Eu estou indo nas fontes que eu penso ser fontes concretas. Se eu estiver errado, me perdoe. Me mande a fonte correta. Mas aqui, e Chico falou. Mas isso é verdade, porque que eu saiba, Jesus realmente fez tudo isso. Né? Então, milhares de pessoas, todas as condições, ensinando o amor, a misericórdia, a brandura, a paz. Ensinou em barcos emprestados, em bancos públicos, nos montes, nos lares de companheiros. Ah, mas e se o centro fica muito pequeno? A gente reveza quem entra, quem sai, ou então vamos para a praça pública, a lá Sermão do Monte. Não é assim? Muito parque. Tem muito parque. A gente pega um permite na cidade, $25, você tem um espaço no parque. E se chover? Quem quiser, vai na chuva, leva uma sombrinha, né? Vocês iam ficar em casa se Jesus aparecesse? Mas choveu? Mas se nevar? É nevar de dúvida, né? Bezerra de Menezes. É indispensável manter o espiritismo. Qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec? Sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista poderes terrestres transitórios. Porque senão a gente só vai estar vendo painéis de doutores. Só elite. Eu tenho uma pessoa, uma vez, chegou para mim e falou assim: nossa, Débora, eu queria tanto, assim, um lugar espírita. Eu não sabia, né, que a gente tinha um centro e tudo. Eu falei assim: é mesmo? Você nunca foi? Eu falei assim: ah, não, mas ali é só pra gente chique. Me quebrou o coração. Essa pessoa falou assim: não, mas é lugar de gente chique, você só vê doutor. Os títulos, nossa, você só vê gente assim, é doutor fulano de tal, e todo mundo assim de terno e gravata nos calendários. Eu não, eu sou muito simples, eu acho que eu não caibo num lugar desse. Meu coração partiu quando eu ouvi isso. Porque eu falei, é tudo o que a doutrina não é. Ou não deveria ser usada para isso. Certo? A casa do caminho. É só a gente espelhar a nossa doutrina na casa do caminho. Será que Pedro ali na porta, Tiago, será que eles iam ter uma triagem de quem entrasse, de quem saísse? Ou era quem trouxesse o respeito e o vaso da atenção? Né? E nem precisava disso no começo. Certo? Ide e pregai. Tem que lembrar uma coisa. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos. Então, o propósito da doutrina espírita, não tenha medo. Porque muitos novos centros não estão sendo criados por medo. Medo desse aqui não gostar, medo daquele não gostar, medo de... E se eu for olhar quantos lugares que me baniram só porque eu apoio um centro, eu apoio estar lá, ou eu digo sim para esse, mas se você falar sim para aquele, você não volta mais aqui. É muito triste isso. Porque nós temos que lembrar do seguinte, são armadilhas para a gente cair. Só cai na armadilha de lobo quem for lobo. Então, seja ovelha, seja do seu povo. Se você pode proporcionar qualquer coisa positiva, proporcione. Sem o tal do rabo preso. É ou não é? Tem coisa pior do que o rabo preso, gente? Eu não posso falar o que eu penso, porque talvez fulano vai deixar de vir. Fazer o quê? Pronto. Esse era só as últimas perguntinhas que eu falei. É o penúltimo slide. O último é para a nossa meditação. Algumas perguntas aqui. Um novo frequentador começa a participar de um estudo. E o assunto dispara para um debate sobre sua prévia religião. O que o moderador do estudo deve fazer? Vou voltar só para a gente parar. Vamos colocar, a gente está fazendo um estudo, isso aqui é só para a gente, rapidinho, 2 minutos. Está tendo um estudo, alguém começa a debater e começa a falar que não, mas na minha religião não era assim. Como que o moderador reage? Primeiro que o estudo não é debate.
Se nós estamos nos colocando num lugar de aprendiz, nós estamos também tendo que renunciar o nosso orgulho e dizer, eu estou aqui com o vaso aberto, para aprender, não para debater. Certo? Segunda pergunta. Um trabalhador da casa observa que na cantina não há pratos vegetarianos, que compõem sua dieta. O que o coordenador da cantina deve sugerir? Meu amigo, você deveria, então, a partir da semana que vem, eu quero ver os seus dotes culinários vegetarianos. Aqui no Ceará o pessoal sabe que quando alguém chega perto da Débora, com as ideias mirabolantes, que eu adoro ideias, mas aí a pessoa fala, Débora, eu acho que o pódio, o carpete está bem assim, né? Podia ser um carpete assim, mais vivo, uma cor assim, verde. Eu falo, nossa, eu tô 100% com você. Terça-feira dá para você vir instalar? Né? Vai ter que trazer. Não, vai ter que trazer, comprar, instalar. Então, a gente aqui no Ceará, assim, raramente a gente diz não para alguma coisa. Nossa, mas eu acho que aquele trabalho de vídeo seu, sua voz tá tão ruim, o fio, não sei, tá dando problema, internet de vez em quando cai. Aí eu falo assim, nossa, concordo demais da conta, nossa. Você pode dar pra gente internet, 3 anos de internet de graça? Porque aqui a gente tem essa. E eu concordo, com certeza que a gente precisa de uma internet melhor. Mas você doa? Então, certo? Um morador de rua se adentra à casa espírita e quer assistir a palestra. Existem alguns cuidados a serem tomados? Quem vem com uma estrelinha assim, dizendo quem é quem? Se tem o vaso do respeito e da atenção, será muito bem-vindo. Um grande conhecedor de assuntos benéficos se oferece para compartilhar seus conhecimentos dentro da casa espírita. Talvez uma pessoa que não seja em si espírita. Será que a casa deve ter um departamento para que outras coisas positivas possam ser parte daquele local? Ou não, proibido? Aqui só se for Kardec. Porque nós temos uma diretriz que diz o que pode e o que não pode. O que diz é que a doutrina espírita é a base da casa espírita. Porém, a cada um seja um livre pensador. A cada um a sua personalidade. Se é uma coisa boa, fica a critério. Que seja boa, que seja esclarecido o que é. E a última pergunta. Como manter um centro espírita financeiramente sem que o setor doutrinário, isso quer dizer as palavras, palestras, estudos doutrinários, hajam custos aos participantes? Ah, mas fulano tem que... essa pessoa a gente precisa de pagar o lugar? Com certeza. Porque a gente não materializa dinheiro nas reuniões mediúnicas para pagar o aluguel. Certo? Nossa, ia adorar isso. Já vi materializar flor, rosa. Eu não. Já vi rosas materializadas, mas dinheiro eu nunca vi, não. E eu não dá. Mas como então manter o centro espírita? Use a sua criatividade. Mas sem que ninguém tenha obrigação. Porque a doutrina deve ser dada, porque a doutrina nos foi dada gratuitamente. Kardec diz presente. Eu faço isso, gratuito. Dou até do meu dinheiro para fazer. Com meu tempo, meu dinheiro, vou divulgar, eu estou aqui. Quem somos nós, então, agora para dizer não? Fecha a porta. Então, a gente tem que lembrar muito disso. Esses são os propósitos da nossa casa espírita e que deixo à mercê de cada casa espírita refletir sobre o material e ver se encaixa ou não. Portanto, os materiais foram das pessoas que a doutrina espírita faz parte, né? Vou colocar assim. Então, meus amigos, desculpa por ter passado alguns minutos e quero que todos lembrem do nosso propósito, para que a gente continue aí, continue firme e forte, porque a obreira está pronta, né? O arado está pronto. Vamos à obra. Obrigada, pessoal.